Deus cumprirá todas as promessas que um dia Ele te fez, uma a uma, assim como foi com o povo, com o povo de Israel, que saiu do Egito. E a Bíblia vai dizer que todas as promessas com relação àquele povo foram cumpridas. Assim será sobre a tua vida. Todas as promessas que um dia Deus te fez, Deus cumprirá. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sou Mércia Camasso e amo a palavra de Deus para ser liberada sobre o teu coração. Hoje, através da palavra do Senhor, eu quero te lembrar que as promessas que um dia Deus te fez, elas se cumprirão. Não importa o tempo, não importa quanto tempo você tem esperado, não importa quanto tempo Deus te fez essas promessas, eu quero te dizer que Deus vai cumprir uma a um. Lá em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo vai dizer assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra em que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Presta atenção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Através dessa palavra, eu quero te lembrar que o Senhor vai cumprir as promessas. Traga a tua memória. A Bíblia nos orienta, trazemos a memória tudo aquilo que nos dá esperança. Traga a tua memória, nesse momento, todas as promessas que um dia Deus te fez. Por algumas vezes, você se sente perdido e acha que Deus não vai cumprir, sabe por quê? Porque você se esquece daquilo que Deus te prometeu e começa a viver achando que Deus te prometeu o que Ele não te prometeu. Sabe, você começa a almejar algo que Deus não te prometeu. Você começa a almejar lugares que Deus não te prometeu. Você começa a almejar coisas que Deus não te prometeu. Mas quais foram as promessas que um dia Deus te fez? E aí, sabe o que acontece? O ser humano, ele se frustra e culpa a Deus muitas vezes porque começa a viver algo achando que Deus prometeu e aquilo não foi uma promessa de Deus para a vida daquela pessoa. Será que você tem vivido algo que você acha que Deus te prometeu? Ou você está alinhado com as promessas do Senhor? Quando Deus manda Abrão, porque ainda era Abrão, sair da terra dele, da casa do pai, ir para uma terra em que Deus estava prometendo, em que Deus iria mostrar, Abrão não sabia para onde ir. Mas Deus dá uma ordem e Deus concede uma promessa. Porque Deus diz: sai da sua terra, da tua parentela. E aí Deus vai dizer o quê? Você será abençoado. Eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Você será um grande povo. Você vai se tornar famoso. Ou seja, diante de uma ordem do Senhor, também vem uma promessa atrelada. Quais são as ordens que Deus tem te dado? Que há promessas dentro dessas ordens e que você não tem cumprido porque não tem prestado atenção. Talvez as suas promessas ainda não foram cumpridas porque você não obedeceu às ordens que Deus te deu. E eu creio que diante de cada promessa há uma orientação do Senhor. Antes de cada promessa há uma orientação do Senhor. Assim que foi com Abraão. E talvez assim seja com você. Talvez Deus te orientou a algo que você não fez. E aí, as promessas ainda não foram cumpridas, não é porque Deus está demorando. É porque você deixou de fazer algo que Deus te orientou. Percebe a diferença? Talvez nós vamos dizer: Deus, mas o Senhor está demorando. Será que Deus está demorando? Ou será que você deixou de fazer algo antes que Deus te orientou para que a promessa seja cumprida?
Ana, para ter Samuel, teve que fazer um propósito com o Senhor, teve que fazer um voto com o Senhor. Percebe a diferença? Não é que a promessa ainda não foi cumprida. Talvez falte a sua parte. E Deus não vai fazer a sua parte. Deus faz a dele. Vai cumprir cada uma das promessas. Que você possa meditar sobre isso. Será que ainda não se cumpriu porque você deixou de fazer? Será que ainda não se concretizou porque você deixou de fazer algo que Deus te orientou? Obedeça ao Senhor. Siga cada orientação dele. Quando Sara pede para Abraão se deitar com Agar, e Agar tem um filho, porque Sara não podia dar filhos a Abraão, quando Agar sai da casa de Sara, um anjo aparece a Agar e orienta ela: volte para a casa da sua senhora. Volte para a casa de Sara. Porque por mais que o filho de Agar não fazia parte, né, ali do que Deus tinha para a vida de Abraão e Sara, Deus também tinha promessas para o filho de Agar. Por quê? Porque era filho de Abraão. Entende? Deus sempre tem promessas. O problema é que muitas vezes nós deixamos de cumprir aquilo que Deus nos orienta. Seja uma renúncia, seja abrir mão da sua vontade, seja permitir que Deus mude os planos. Deus sempre orienta. Por isso esteja sensível à voz do Senhor. Eu te encorajo a estar sensível à voz do Senhor. Deus quer fazer, Deus quer cumprir, Deus quer te conceder, Deus quer colocar, trazer à existência. Deus quer que as promessas que um dia Ele te fez se cumpram. Isso faz parte de quem Deus é. Mas talvez você ainda não esteja vendo as promessas, porque você não seguiu uma orientação do Senhor. Abraão só precisava sair da terra dele, da parentela, da casa do pai dele, e ir para uma terra em que Deus iria orientá-lo, para que todas as promessas se cumprissem. Medite sobre isso, pense sobre isso. Vá até o Senhor e fale: Senhor, o que eu estou deixando de fazer? Porque eu quero ver as tuas promessas. Feche os teus olhos. Senhor Deus, que nesse momento, Pai, o Senhor possa ministrar sobre cada coração. Quais são as orientações que talvez eles não tenham feito? Quais são as renúncias que talvez eles ainda não tenham renunciado? O que é necessário fazer para que as tuas promessas se cumpram? Que o Senhor possa ministrar sobre cada coração. Eu declaro promessas cumpridas. Eu declaro o bálsamo do Senhor. Eu declaro a tua alegria e o teu refrigério. Que o Senhor seja com cada um e que essa palavra faça sentido ao teu coração. O Senhor, Ele é contigo e as promessas que um dia Ele te fez vão se cumprir. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente.